Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A vantagem da aula gravada é que você pode assistir qualquer horário e quantas vezes você quiser, né? Então, fiquem à vontade, aproveitem. A nossa aula de hoje é sobre a análise das demonstrações financeiras. A gente vai seguir o último slide que a gente viu, que foi sobre demonstração de resultado do exercício, mas a gente vai continuar um contexto geral, né, das aulas anteriores, do que a gente precisa, do que a gente tem interpretado, do que a gente tem entendido, e vamos com isso corrigir o exercício. Então a nossa atividade 2 é a que nós vamos corrigir. Para começar a fazer a análise, a interpretação, vamos ver alguns pontos de aulas anteriores. A gente pegar a sequência do raciocínio. Questão 1. Analise as afirmativas abaixo e assinale com verdadeiro ou com falso. Essa é a questão da verdadeiro, se ela está falsa. O patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações com terceiros à disposição de uma pessoa jurídica ou pessoa física necessários ao atendimento dos seus objetivos. Verdadeiro. Próxima afirmativa. Além de dar a conhecer os elementos formadores do lucro-prejuízo de um período, de um exercício social, a demonstração do resultado do exercício permite conhecer como o lucro foi destinado. Pessoal, chamar a atenção primeiro que quaisquer dúvidas, quaisquer informações, quaisquer sugestões, vocês podem me enviar pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Então, vindo aqui, voltando para o contexto, sobre as demonstrações de resultado, no caso aqui específico sobre a demonstração de resultado do exercício, então ele fala sobre destinação do lucro. Então a gente sabe que a destinação do lucro não é apresentada na demonstração de resultado do exercício, e sim na DMPL, na DLPA, então essa afirmativa está falsa. Lembrando que a gente está aprofundando agora o raciocínio da DRE, depois a gente vai aprofundar na DMPL e DLPA. Por hora a gente sabe que não é na DRE, na DMPL ou DLPA. Terceira afirmativa. Os fatos permutativos são aqueles que não alteram o patrimônio líquido, alterando apenas qualitativamente os valores dos bens e direitos. Então é um assunto bem antigo, mas que a gente está relacionando, né, sobre os fatos permutativos. A alteração do PL tem que ser modificativo, né? O permutativo não altera, então ele está, digamos, parcialmente certo, mas aqui é onde a gente termina a afirmativa. Qualitativamente os valores de bens e direitos. Não só de bens e direitos, né? Também das obrigações, então por isso que a afirmativa fica falsa. A próxima, os fatos mistos provocam alterações quantitativas no ativo, no passivo e no PL simultaneamente. É isso, por ser misto, né? Ele vai alterar bens e direitos, obrigações e também o patrimônio líquido, que também vai afetar o resultado, porque é misto, né? Vai também alterar contas de resultado, né? Receita ou despesa, muito bem. Então essa é verdadeira. E por fim, a despesa com salários provoca redução no valor do patrimônio líquido somente no momento em que os salários são pagos. Então aqui é aquela questão do regime de caixa e competência. Pagamento é caixa, as demonstrações contábeis são elaboradas pela competência, então a questão não é o pagamento, não é somente no momento que os salários são pagos, e sim na incorrência. Então por isso a afirmativa falsa. Dessa forma ficamos com letra C, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. Ok? Muito bem. Questão 2. Lembrando que agora boa parte das nossas questões a gente tem que estar com a calculadora na mão. Eu peço que vocês vão acompanhando ao mesmo tempo aí, à medida que for comentando aqui o cálculo, vocês vão
conferindo, fazendo cálculo, treinando, para depois quando vocês forem resolver sozinhos, tenham já a prática, para quando chegar na hora do teste, na hora do exercício, na hora da prática ou na hora da prova, né, em qualquer situação vocês vão estar afiados, vão estar ali bem treinados. Então, questão 2, suponha que o saldo da conta do resultado do exercício antes do cálculo do imposto de renda devido seja positivo em 1,5 milhão e o valor desse imposto de 2 milhões. Desta forma, qual o valor do resultado do exercício e qual a base de cálculo para o imposto de renda, no caso aqui o lucro antes do imposto de renda, considerando uma alíquota de 25%. Então veja, aqui uma situação que a gente já raciocina, bom, se eu tenho um resultado antes do imposto de 1,5 milhão, o imposto vai ser 2 milhões maior, já me chama atenção, né? Tem algum raciocínio a mais aqui que eu tenho que considerar, algum raciocínio a mais que eu tenho que prestar bastante atenção. Se ele me diz que eu tenho um resultado antes de 1,5 milhão e que eu vou ter depois um resultado só de imposto de 2 milhões, tem algum valor aqui que está faltando, né? Algum valor aqui que está ajustando. Então, vamos partir daqui. Ele fala que a alíquota é 25% para chegar a esse resultado de 2 milhões. Então, a gente imagine aí uma regra de 3, de maneira que eu aplicando os 25% no valor, eu chegue ao valor de 2 milhões de impostos, né? Então, pega a calculadora aí e façam, por favor, aí, confiram uma proporção de um valor que consiga aplicar os 25% e chegue a 2 milhões. Então, 2 milhões seria o valor do imposto em cima de uma base de cálculo do imposto de renda que vai dar 25%. Então, se vocês deram uma conferida aí, viram que 25% tendo como base 2 milhões como resultado desse imposto, então eu vou ter 8 milhões como base para eu aplicar essa alíquota. Então, 25% de 8 milhões vai me dar os 2 milhões. Confiram aí, né? Então, vocês vão encontrar esse raciocínio. Então, se eu tenho um resultado positivo de 1,5 milhão, para chegar a 8 milhões para eu poder aplicar os 25%, de 1,5 milhão e 8 milhões dá uma diferença de 6 milhões e meio. Então, qual o raciocínio que eu poderia ter aqui? Então, vamos ter o raciocínio da demonstração de resultado, né? Que são as receitas menos as despesas, vai ter um resultado positivo, aqui no caso de 1,5 milhão, o valor de 6 milhões e meio para eu chegar aos 8 milhões e poder aplicar os 25% para achar os 8 milhões, vai ser uma despesa que no caso de um imposto, que ela não seria dedutível, né? Então, a gente teria que dar esse desconto desses 6 milhões e meio de despesas não consideradas, seria a única forma de ser possível eu ter um resultado de 1,5 milhão e ter aí depois um imposto de 2 milhões. Então, nós teríamos 1,5 milhão, voltariam 6 milhões e meio dessa despesa que não pode deduzir, no caso, para considerar apenas o cálculo do imposto, eu chegaria aos 8 milhões e aplicaria os 25% sobre os 8 milhões para achar os 2 milhões de impostos. Tranquilo? Acharam? Só que a pergunta ela é mais detalhada ainda, né? Desta forma, qual o valor do resultado? Então, ainda não cheguei ao resultado, ainda não encontrei o resultado, apenas encontrei qual seria o valor dessa despesa, que seria os 6 milhões e meio, e sei que vou aplicar, tendo a vista a aplicação dos 25%, chegaria aos 2 milhões, porque a base foi 8 milhões. Mas ele não quer saber isso, ele quer saber ainda qual o resultado. Então, se eu tenho uma base de cálculo de 8 milhões de reais, que foi a base de cálculo que nós encontramos para chegar aos 2 milhões com a base do imposto de 25%. Então, se eu tenho um resultado antes de 1,5 milhão, mais essa despesa não considerada de 6,5, que dá os 8 milhões, aplico os 25%, vou pagar um imposto de 2 milhões, então qual o raciocínio? O raciocínio que eu tenho uma base de cálculo de 8 milhões de imposto de renda, menos
Aí eu vou fazer as deduções porque ele quer saber, ó, ele quer saber o valor do resultado do exercício. Então, desta forma, eu vou ter aí um prejuízo. Deixa eu ver se ele dá as opções. Ele não dá as opções, é uma questão subjetiva, né? Porque se ele desse as opções, a gente poderia tentar encontrar o resultado se não tivesse esse raciocínio da base de cálculo. Poderia até testar as opções, né? Mas voltando ao raciocínio, aqui como é uma questão subjetiva, eu nem tenho as opções para testar. Então, se eu tenho aqui um resultado antes do imposto de renda de 1,5 milhão, fiz a verificação dos 6,5 de despesa para comporem a base de cálculo, para aí eu achar os 25% que dá os 8 milhões e ter um imposto de 2 milhões, então esse valor de 1,5 milhão em relação ao resultado positivo, pagando-se 2 milhões de impostos, eu tenho um prejuízo de 500 mil reais, é o prejuízo. Então, logicamente, que se fosse uma opção de marcar a base de cálculo, a base para o cálculo para eu poder responder a pergunta, ficaria mais simples. Só que aqui, como não é subjetiva, eu tenho que encontrar, fazer toda a regra de 3 em relação aos 6,5, que acha os 8 milhões, que aplica os 25%, que acha os 2 milhões, para depois eu pegar 1,5 milhão menos 2 milhões, prejuízo de 500 mil. Beleza? Então é uma questão que inicialmente ela parece difícil, quando a gente faz e acha os resultados ela fica fácil. A dificuldade aqui é por não ter opção para eu achar, achei, né? O resultado que eu achei está aqui, é a letra tal. Quando é subjetivo fica essa dificuldade. Muito bem, passemos para a questão 3. Então a questão 3, lembrando também que eu vou mandar para vocês o gabarito no e-mail com esse cálculo aparecendo de onde veio cada valor, como a gente fez exatamente. Beleza. Questão 3. A demonstração do resultado do exercício é um relatório contábil que reflete: letra A variação da situação financeira entre dois momentos diferentes e a sua distribuição. Então a gente já viu que a distribuição não é função da demonstração de resultado, já tinha visto em questões anteriores, né? E quando fala aqui em variação de situação financeira, situação financeira também está ligada à caixa, a entrada e a saída, não ao resultado. B. O patrimônio líquido em determinado momento e sua distribuição. Então, patrimônio líquido é balanço patrimonial, e distribuição a gente já viu em questões anteriores, TMPL e TLPA. C. As despesas e as receitas incorridas entre dois momentos diferentes, momento inicial, né, começo do exercício, momento final, final do exercício, belezinha, letra C. Questão 4. Questão 4. Ainda também não, nesse caso igual a questão 3, não precisaremos de novo de calculadora. Essa é uma questão interpretativa, vamos ver. A empresa X produz e vende unicamente o produto Y. A margem de contribuição unitária de X duplicou do primeiro para o segundo trimestre de 2010. A causa correta para que esse fato tenha ocorrido, mantendo-se constantes todas as outras variáveis, é. Então vejam só, ele fala aqui em margem de contribuição. Então aqui é uma questão conceitual, né? A gente tem que lembrar aqui, para poder responder, que margem de contribuição é o preço de venda menos o custo. Então, preço de venda menos custo. E ele quer aqui o unitário. Então, 2 pontos que a gente vai levar em consideração. Preço de venda menos custo, não é? E que ele quer isso de forma unitária. Muito bem. Agora vamos analisar as nossas opções. A causa correta, o que poderia ter acontecido? Diminuição do salário do contador. Então, se a margem de contribuição é o preço de venda menos o custo, despesas com o salário do contador, despesas de aluguel da fábrica, diminuição do valor da fábrica, enfim. Outras despesas, ou despesas gerais, digamos assim,
vão apresentar, vão aparecer na demonstração de resultados só depois. Antes disso, é a margem de contribuição, que é preço de venda menos o custo. Então, letra A, B e C estão descartadas. A gente não vai considerá-las porque elas só vão aparecer depois da margem de contribuição. E aqui na letra C, se eu quiser ainda, bom, mas fábrica, aluguel, tem uma parte que é custo. Se a margem de contribuição é o preço de venda menos o custo, poderia estar aqui. Mas veja, aqui, parte do aluguel da fábrica é da parte administrativa, né? Vai para a área administrativa, então diminuiria o valor da fábrica. Se ele pede unitário, quando eu dividir pela quantidade de itens, vai dar um valor muito pequenininho. Então não vai fazer diferença, tendo em vista que ele diz que a margem de contribuição unitária de Y duplicou. Então é um valor considerável, que aí no caso esse aqui seria um valor irrisório. Letra D, aumento do preço cobrado por Y, aí sem dúvida, né? Tendo em vista que a margem de contribuição é preço menos custo, aumento do preço por Y é que vai gerar aí essa possibilidade de duplicar. Letra D. D de dado. Muito bem. Questão 5. Deixa eu ver, não, ainda também não precisa de calculadora, só de interpretação aqui das contas utilizadas. O posto de combustível ZD Limitada, no determinado dia, vendeu gás natural veicular, GNV, no valor de R$ 8.000, para os veículos de uma empresa de entregas domiciliares, recebendo um cheque de igual valor, emitido contra o banco C, para ser descontado em 25 dias. Desconsiderando que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, quer dizer, eles vão realmente esperar os 25 dias, né? Considerando os dados informados e as normas contábeis vigentes, o registro contábil da operação feito no lançamento único pelo posto de gasolina ZD foi. Então não vai precisar de cálculo, né? Aqui é só uma interpretação direta. Vamos ver as nossas opções. Letra A, banco conta movimento, ele diz que foi feito um débito, então débito a crédito, débito a crédito, débito a crédito, né? Que como a forma que é apresentada, sempre um débito a um crédito. Ou mais de um débito ou mais de um crédito, não diga a sequência, né? Primeiro o débito, depois o crédito. Banco conta movimento, R$ 8.000, mercadorias, um crédito de R$ 8.000 em relação ao GNV, né? Ao gás natural veicular. Então, se é um cheque e o valor não entrou no banco ainda, não vou considerar que a conta banco aumentou, que houve um débito na conta banco em relação aos R$ 8.000. Eu até poderia raciocinar que com a saída, né, porque houve aqui veiculado no valor de 8.000, como houve uma venda, houve uma diminuição na mercadoria do gás. Até poderia considerar esse lançamento. Mas o aumento do banco, o débito do banco não. Então letra A não. Letra B, débito de banco, a gente já anulou. Crédito de vendas, então eu poderia, né? Então, lembrando que aqui a gente, no lançamento completo, a gente teria que fazer a verificação no lançamento da mercadoria e da receita, né? Então teria aqui uma diminuição da mercadoria e no caso aqui um aumento da receita. Até poderia ser essa, mas débito de banco não, letra A e B também não. Letra C. Débito de caixa também não, esse dinheiro não entra no caixa, nem entra no banco, nem entra no caixa. Porque foi uma venda, entre aspas, a prazo, né? Por causa da situação de só de 25 dias, o cheque é um cheque bom para, né? Um cheque pré-datado, chamado pré-datado. Mas também letra C não. D. Então na D temos cheques a receber. Sim, né? Uma situação de cheque a receber, ou uma conta cliente, contas a receber, então uma conta de ativo aumenta por débito, ok, esse débito pode acontecer, mas crédito de clientes não, né? Clientes é uma conta que é o mesmo nome serve com o mesmo raciocínio, mesma intenção, mesma situação contábil. Cada empresa, cada contador vai escolher o nome da conta, mas elas seriam contas semelhantes. Cheque a receber ou clientes seria a conta certa aqui, a mesma conta, né? Ambas a débito, não a crédito.
E letra E, cheques a receber, ok, débito, é um valor a receber. Crédito de vendas, excelente. Então, receita aumenta por crédito, vendas de R$8.000. Letra certa, letra E. Próxima questão, questão 6. Considerando que os dados abaixo em reais correspondem ao encerramento do primeiro exercício financeiro de determinada entidade, julgue acerca da composição do resultado do exercício dessa entidade. Vamos ver os dados. Então, ele dá os dados e pede qual o resultado apresentado na demonstração de resultado do exercício. Não tem opções, então, mais uma questão subjetiva. Pegue aí, pessoal, por favor, a calculadora para a gente conferir. Então, se ele quer o resultado da demonstração de resultado, vamos usar as contas de resultado. Então, bancos, conta patrimonial, não utilizo. Crédito a receber, patrimonial, não utilizo. Despesa de aluguel, opa, então vou usar a despesa menos 8.000. Empréstimo a pagar, conta patrimonial, não utilizamos. Receita de serviço, sim, ok, 34.000 receita, vamos usar, conta de resultado. Despesa de água, luz e telefone, sim, vamos utilizar, né? Estoque de material de consumo, conta patrimonial, não utilizaremos. Móveis e utensílios, idem, patrimonial, não utilizaremos. Veículos, patrimonial, não utilizaremos. Capital, patrimonial, não utilizaremos. Despesa com material de consumo, sim, utilizaremos. Bom, então agora já identificamos as contas, basta nós fazermos aí agora a dedução, né? Então, vamos confrontar as receitas com as despesas, né? Então, receitas, 34.000, menos as despesas que nós listamos. Despesas de aluguel, despesas de água, luz, etc. Despesa de material de consumo, ok? Foi o que nós marcamos. Despesa de aluguel, 8.000. Água, luz, 15.000. Material de consumo, 2.000. Então, receitas, 34, menos 8, menos 15, menos 2. Lucro do exercício, R$9.000. Confiram aí. Repito, né? Vou mandar para vocês também o gabarito com a questão feita aqui para vocês no e-mail. Ok? Muito bem. Questão 7. Aqui a gente vai precisar de calculadora de novo. Continuamos com a calculadora na mão. A empresa Gregório, Irmãos e Companhia Limitada, possuindo disponibilidades de 2.730, imobilizações de 3.270 e dívidas de 2.900, realizou a seguinte transação: venda de um equipamento por 3.000, perdendo 30%. Concluída a operação e devidamente registrada, pode-se afirmar com certeza que essa firma teve ganho, 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 perda, perda. Muito bem, então é sempre bom a gente ver as opções, quando elas existem, a gente ver que dados vamos utilizar. Então, se ele quer saber se teve ganho ou perda em relação a essa venda, né? Só teve uma venda, então a gente não vai usar esses valores de disponibilidade, mobilizações, dívidas, a gente não vai utilizar. Então, uma simples regra de 3 aqui vai resolver, né? Se ele vendeu por 3.000 e perdeu 30%, basta a gente fazer a regra de 3, tendo em vista que 3.000 está para 70% e X está para 100% do que a gente quer, né? Que é o que a gente quer encontrar. Então vai acontecer que a gente vai pegar os 3.000, multiplicar pelos 100% e o X multiplicar pelos 70%, né, da diferença. E aí a gente vai ter 3.000 dividido por 3.000 mais 2 zeros, né? Os 3.000 mais os 2 zeros dos 100%, né? A gente vai ter aí e depois dividi-los pelos 70%. Então, façam aí essa conta. Eu já tenho essa conta feita. Eu ia até conferir aqui, mas já tenho ela feita aqui no outro. Aqui no gabarito. Deixa eu ver aqui para a gente visualizar e ficar fácil para a gente. Aqui, então aqui, ó. Então os 3.000 vezes 100% e o X vezes 70%. Eu vou encontrar um X de 4.285,71. Então a gente
tinha tido a informação que foi vendido por 3.000, então perdemos, a perda foi de 1.285,71, não é isso? Ó. Os 4.285,71 menos os 3.001,285,71, letra E. Muito bem. Questão 8, já é a nossa última questão. Foi um exercício rápido, né? A gente verificar alguns conceitos e também a prática. Considerando os saldos das contas abaixo, o lucro bruto e o lucro líquido do exercício, respectivamente. Então, aqui ele lista as contas, né? Então, aqui a gente precisa saber o que é o lucro bruto, como eu chego ao lucro bruto e como eu chego ao lucro líquido, né? Então, há necessidade aí da gente ter em mente a estrutura da demonstração de resultado e saber quais contas nós vamos utilizar, né? Logicamente que, a grosso modo, como ele quer contas de resultado, nós vamos eliminar ou tirar ou não utilizar as contas que forem patrimoniais. Então, caixa patrimonial, capital social patrimonial, cliente patrimonial, conta a pagar patrimonial, custo das mercadorias vendidas. Opa, essa é uma conta de resultado. E a gente vai precisar do raciocínio, como eu disse, né? Do formato da demonstração de resultado, de maneira que eu saiba, ó, o lucro bruto, basta eu ter a receita com vendas e diminuir o custo das mercadorias vendidas. Então, olha aqui, custo das mercadorias vendidas, eu já encontrei. Depreciação acumulada, conta patrimonial. Despesa administrativa, resultado. Despesa antecipada, conta patrimonial. Então, cuidado com essas duas contas, né? São contas patrimoniais, não serão utilizadas. Despesa com vendas, sim, vamos utilizar. Despesas financeiras, sim. Estoque de mercadoria patrimonial, financiamentos patrimonial, fornecedores patrimonial, impostos a pagar patrimonial, móveis e utensílios patrimonial. E aí aparece a nossa receita com vendas, essa sim vamos utilizar, e terrenos fechando, né? Muito bem. Então, por favor, pegue a calculadora. Então, o que é que nós temos? Receita com vendas 480 e o custo das mercadorias vendidas 125. Já nos dá aí, tem opções. Aqui já aparece o resultado, tem opções. Deixa eu pegar o outro, para vocês não se tendenciarem aqui a esse resultado e para não deixar de conferir. Por favor, confiram para a gente treinar, né? Muito bem. Então, temos aqui as opções. Então, a receita com vendas menos o custo das mercadorias vendidas, 480 menos 125. Quanto é que a gente acha aí? Então, a gente já acha o primeiro resultado, que é o que ele pede aqui, ó. A primeira coisa que ele pede é o lucro bruto, 355. Ficaríamos entre as letras A e não tem letra E, então letra A e D. Muito bem. E aí, desse lucro bruto, nós tiraríamos, no caso nós vamos deduzir, né? Vamos deduzir as demais despesas, né, que nós grifamos aí. Então, grifamos despesas administrativas, grifamos despesa com vendas, grifamos despesas financeiras. Então, dos 355, tirando os 60 mil, tirando os 80 mil e tirando os 40 mil, vamos encontrar 175 mil. Confiram, não é isso? Conferindo aí? 175? Muito bem. 175, então, desta forma, letra A, 355 e 175, lucro bruto e lucro líquido. Então, aqui essa questão interessante, trabalha além do formato da DRE, não é? Além da sequência de como chegar ao lucro bruto e como chegar ao lucro líquido, também fez com que a gente identificasse as contas corretas para a utilização. Ok, pessoal. Bom, dessa forma passou rápido, muito rápido, né? As questões relativamente fáceis. Lógico que uma ou outra demorou mais, só que a gente pode assistir várias vezes esse vídeo e eu vou passar para vocês também o arquivo com os cálculos, de maneira que vocês treinem, testem e alcancem o melhor resultado. Ok, pessoal? Até a próxima. Valeu. Tudo de bom. Um abraço.